Bom dia, pessoal! Vamos dar continuidade ao projeto Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial no canal Livros. E você deu seu joinha, clique aqui no positivo ou no dislike se você não gostar, pelo menos está participando do canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, acompanhe as outras resenhas que vou deixar nos comentários. E esteja sempre atento à descrição, que tem um pouco da história desse que vos fala. Pessoal, dicas de leitura, já estamos na 34ª resenha e hoje venho aqui apresentar um livro de uma escritora notável, com um estilo de escrita que me agrada bastante, Nadine Gordimer. O Melhor Tempo é o Presente, um título de bastante espiritualidade, bastante significativo e que conta a história da África no período pós-apartheid. Então é um assunto bastante universal, que todos sabemos que atinge a África, mas que gera bastante identificação no nosso país, em outros países também, que tem problemas semelhantes, países ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, Nadine Gordimer, fantástica, uma escritora para mim notável. Ele escreve, deixa aqui algumas dedicatórias, após as dedicatórias, a história examina as manifestações da liberdade do ser humano em relação com o mundo exterior, no tempo e na dependência das causas. Tolstói, em Guerra e Paz, faz outra menção também. Embora o presente continue a ser um lugar perigoso onde viver, o cinismo seria um luxo temerário. Que o parece que gosticili, Wandered Dreams. Então, fantástico. Eu vou falar um pouco sobre essa resenha que eu publiquei com muita ousadia, pois são escritores que não são tão populares. É claro, ganhou notoriedade no mundo todo com o prêmio Nobel, com outros prêmios, com outras distinções, Booker Prize. Então, é uma escritora já consagrada, pessoal. E eu publiquei essa resenha da Nadine Gordimer. Eu acredito que tenha sido uma boa escolha. O tema também foi bem escolhido. Então, é a nossa representante do continente africano. Nadine Gordimer, nascida em Springs, África do Sul, vencedora do Prêmio Nobel de Literatura em 1991. A brilhante escritora promove uma bela reflexão sobre o período pós-apartheid, regime de segregação racial que vigorou no país por décadas. Muitos conhecem a história de Nelson Mandela, que foi preso por 27 anos, depois deixou a cadeia e se tornou presidente. O livro conta a história de um casal, ela, Rebecca Jabulili, negra, advogada, filha de um presbítero da igreja metodista, e ele, o seu marido, Stephen Reed, branco, professor universitário, filho de mãe judia e pai cristão, que se conheceram durante a luta contra o apartheid. Então, ela negra, advogada, ele, filho de judeu, de mãe judia, pai cristão, branco. Então, são casados, pessoal. Logo nas primeiras cenas, Steve Reed relata a Jabu seu desejo de mudar-se com toda a família de Glengrove Place para o subúrbio. Da hesitação, Jabulili passa ao consentimento e dessa maneira, em Herefordshire, local agora ocupado por uma comunidade predominante gay, cujos habitantes dividem uma piscina comunitária em suas horas de lazer, os chamados golfinhos, e assim estabelecem-se em companhia da criada negra Wetu, que dorme em uma espécie de ex-galinheiro transformado em quarto. Seus vizinhos Peter, ex-companheiro de luta contra o apartheid, sua esposa Blessing, os amigos Jake e Isa, entre muitos outros, a exemplo de Mark, assumidamente gay, que mais tarde casa-se com uma mulher. Então, Jabu, graças à sua dedicação, cresce na carreira de advocacia após trabalhar instruindo as pessoas que seriam interrogadas no Centro de Justiça. Steve, imbuído por sua determinação, utiliza sua experiência como facilitador na mobilização de pessoas durante a época da Umkhonto, espécie de facção em favor da liberdade,
a fim de incentivar seus alunos, por meio de seminários e outros recursos de ensino participativo, à vida profissional. Na medida em que se desenrola a narrativa, graças à desenvoltura da escrita da autora, realmente, em que fala das personagens muitas vezes aparece primeiro, em que a fala das personagens muitas vezes aparece primeiro, é um estilo da autora, e apenas depois é possível identificar o protagonista, há discussões interessantes sobre os mais diversos assuntos, como, por exemplo, quando decidem sobre a escolha da filha mais velha, Cindy Sua, pelo colégio particular Aristóteles, que em princípio para Jabu soa como um privilégio perante tantos negros desfavorecidos no país. Mas, ao mesmo tempo, ela mesma admite que, depois que seu pai, chamado Baba, chefe dos presbíteros, a quem devotamente se dirige sempre diante de decisões difíceis, deixou-a emigrar para estudar a advocacia na Suazilândia, não deixa de ser uma ótima oportunidade também para oferecer condições mais favoráveis de crescimento aos filhos em um ambiente de superação, entre aspas, do apartheid. Então ela se colocou dentro dessa dicotomia, coloco a minha filha na escola Aristóteles, aonde me parece mais privilegiar em comparação com a situação dos outros companheiros negros, ou não coloco por isso, ou coloco para dar uma situação, uma condição de vida mais favorável, mais promissora, com mais perspectiva de futuro. Então, simultaneamente, depois, assim como essa dicotomia, simultaneamente, o filho caçula Gary Elias opta por um colégio só para meninos, já que seu melhor amigo, Nishabulo, filho de Peter e Blessing, também estuda lá. Apesar disso, os indicadores sociais não são favoráveis. Há 9 milhões de analfabetos, 13 milhões de desempregados, aumento assustador dos casos de AIDS e de estupro, greves frequentes, o investimento na educação dos brancos ainda é bem maior em comparação com o investimento realizado para os negros. Para piorar o cenário, alguns episódios desagradáveis de discriminação racial durante um evento de iniciação dos novos alunos na universidade onde Steve leciona, o atentado violento contra Jake que quase o matou, além da imigração cada vez maior, cujas pessoas passam a ocupar as praças e ruas com seus barracos em condições miseráveis, em que a amizade entre as diferentes etnias dá lugar à xenofobia, e os subsequentes arquivamentos dos processos judiciais do presidenciável Msolose Zuma, com acusações de suborno, corrupção e estupro, levam Steve a propor à família a imigração com destino à Austrália. Então a situação econômica exerce bastante pressão sobre a família e eles deixam o país com destino à Austrália. E aqui, mais uma vez, a possibilidade de refletir. 2 pontos, pessoal. Vale a pena deixar tudo para trás depois de lutarmos tanto? Então, um livro precioso e envolvente. Aqui a conclusão, narrado pela famosa escritora com muita sutileza e imparcialidade, com muita parcimônia, com muita delicadeza. Uma autora sensacional, pessoal. Ou seja, sem exprimir qualquer juízo de valor, mesmo diante de traição de Steve. Preocupe-se, contudo, pelo menos na maioria das vezes, em relatar os fatos e propor reflexões. Realmente uma bela fotografia de um país com características muito semelhantes ao Brasil e, ao mesmo tempo, um relato de experiência onde a luta talvez continue, pois o presente é uma consequência do passado, frase escrita na página 489, e agora é tudo que veio depois, página 19. Pessoal, fantástico. Na Debbie Gordon, o melhor tempo é o presente. Esse vale muito a pena vocês lerem. Recomendo profundamente. Um livro terno e que traz bastante conhecimento sobre a situação da África no século XXI pós-apartheid. Será que o apartheid ainda prevalece? Assim como aconteceu aqui na
abolição da escravatura. Será que houve um período para que realmente isso fosse abolido após a assinatura do tratado? Então é a mesma coisa, leva um período ainda para que o apartheid desapareça em definitivo, ou não desapareça de tão enraizado que está no nosso país. É uma triste realidade, mas leia, diga o que você acha desse livro fantástico, a 34ª resenha do Dicas de Leitura, os grandes clássicos da literatura mundial. Lembre-se sempre, inscreva-se, dê o seu joinha, não custa nada, passou por aqui, dê o seu joinha. Qual é o problema? Pessoal, um grande abraço e até a próxima resenha. Valeu!